polêmica vem pegando aí o nosso país, né, pessoal? E você aí de casa, o que você me diz de tudo isso que está acontecendo? Você já parou para pensar quem realmente está mandando no nosso país? Se somos nós da população, se é o Brasil mesmo que está mandando, se são os nossos governantes, se são senadores, né? Ou se nós estamos apenas seguindo ordens de fora. Se é de um lado os Estados Unidos, do outro a China. Bom, essa polêmica a gente não sabe. Gente, vou trazer para vocês aqui um assunto polêmico que tem acontecido nesses últimos dias e isso está ocasionando uma grande insegurança para todos nós, né? Nesses últimos meses tem acontecido muita coisa, impostos aumentando, né? O governo se desestabilizando de uma forma absurda. São brigas nos bastidores, uma guerra interminável. E pasme, agora o Brasil resolveu entrar numa guerra com as maiores lideranças nacionais e declararam guerra para o Brasil. E o que nós vamos fazer agora, gente? O assunto acaba de sair e você vai ter que ficar comigo até o final para você saber tudo o que está acontecendo. E essa guerra foi declarada e olha, vai pegar todos nós de surpresa. Nós estamos falando aqui, gente, de uma grande nacionalidade que é os Estados Unidos de um lado e a China do outro. É isso mesmo, você que é brasileiro, fica aqui comigo porque está pegando todo mundo de jeito, gente. Esse cabo de guerra está sendo puxado, sendo empurrado. Nós estamos sendo taxados e olha, somos a peça do jogo nesse momento. Fica aí comigo, já se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e vai se preparando para ouvir o que eu tenho para te dizer aqui agora. Pega o seu café, senta comigo e vamos conversar. Gente, nos últimos meses os Estados Unidos têm aumentado em muito os impostos aqui. É isso mesmo. O aço brasileiro tá um absurdo com os impostos, gente. O Brasil respondeu com taxação e isso virou uma guerra. Bom, mas você não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. A coisa tá ficando cada vez pior. É isso mesmo. Eles estão se degradando, gente. Eu vou contar todinho para vocês aqui o que tá acontecendo. É um absurdo e você que é brasileiro tá ferrado com tudo isso. Olha só, o Brasil respondeu com a taxação, mas sabe quem vai pagar a conta? Você que tá em casa. Enquanto isso, gente, a China avança com obras, dinheiros e contratos que parecem uma ajuda. Mas isso tudo tem preço. Então, hoje nós estamos num cenário onde nós temos o Trump, nós temos o Lula e nós temos o presidente chinês. É isso mesmo. Quem são os marionetes? Eu te pergunto. Será que nós somos um país independente? Só que não, nós estamos virando a marionete na mão desse povo. Fica comigo até o final que eu vou te revelar tudo o que está acontecendo por trás dessa nova taxação dos Estados Unidos. E com isso, quem está tirando proveito? A grande e a nossa majestosa China, com uma intervenção silenciosa que significa que ela vai imperar. E o que isso significa para o seu bolso e o seu futuro? Pois é, eu vou contar tudinho para você aqui a partir de agora. Gente, olha só a justificativa para se proteger da indústria americana. Mas não sei não, viu? A verdade é que tudo isso prejudica mesmo as indústrias brasileiras, empresas brasileiras e geram muito desemprego. O Brasil decidiu, gente, também taxar aí os produtos norte-americanos, não é verdade? Uma forma de retaliação, como se fosse uma briga entre irmãozinhos.
É, pois é. Olha, se você fizer isso, você vai se ferrar, porque eu também vou fazer isso. Mas as consequências não é para eles, não, tá? A consequência é para a população toda. O mercado vai ficar mais caro, comidas ficarão mais caras, eletrônicos, remédios, peças de carro e tudo isso vai ficar pior e vai ser pago mais caro no mercado. Enquanto isso, a China vai chegando de mansinho e investindo pesado aqui no Brasil, né? Pois é, em rodovias, ferrovias, porto, energia, tecnologia e vai dominando o mercado. Parece bom, mas nada é de graça. Empresas chinesas trazem os seus próprios trabalhadores, usam os seus próprios materiais. E olha, vou falar aqui para você o dinheiro entra, mas volta para lá. E olha só, não sei se vocês estão observando, mas o mercado chinês já tomou conta de muita coisa aqui no Brasil, tá? É isso mesmo. E se você reparar, gente, eles não deixam o brasileiro entrar no mercado de jeito nenhum. Eles são super parceiros um do outro, né? Existe um corporativismo entre eles que eles não querem nem saber, o umbigo deles e acabou, né? Essas influências políticas deles, as decisões, apoios, campanhas e interferências é só eles. Em muitos setores, o Brasil já tem dependido muito da China, tá? Para funcionar. Então, nós saímos de uma dependência dos americanos para cair aí no colo dos chineses. E como é que vai ficar isso? É tudo muito incerto, gente. O governo está tentando equilibrar ali, mas infelizmente não está conseguindo. O que ele está tentando fazer? Ele precisa agradar os americanos, mas de outro lado, ele está dependendo dos chineses. Só que não está existindo aí uma neutralidade. E às vezes ele pensa que essa neutralidade significa fraqueza, mas não é, tá? O Brasil ele pode estar abrindo mão da própria soberania em troca de parceria, e isso não beneficia o povo, tá? O exemplo, gente, é o seguinte: as empresas chinesas elas já exploram aí os minérios brasileiros e exportam com pouquíssimo retorno para os municípios. Enquanto isso, os Estados Unidos travam acesso no Brasil com mercados importantes. Olha só onde nós estamos, olha a situação que o Brasil está vivendo nesse momento. Você continua pagando imposto, esperando serviço público de qualidade, vendo promessas que nunca se cumprem e o futuro continua ainda mais complicado. O Brasil corre um sério risco de sofrer novas sanções dos Estados Unidos, né? Ficar preso a muitas dívidas de contratos com a China e passar a ter mais o quê? Submissão do que já tem, né? Reféns de quem já manda no mundo. Porque o Brasil sempre foi submisso, né? Como é que ele pode liderar a América do Sul se ele continua de joelhos? Diz aí para mim, meu povo, já comenta aí nos comentários, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal, é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo porque esse assunto é muito polêmico, né? Por quê? O Brasil, ele precisa ter coragem, gente, de decisões que olhem para o povo, não para os interesses dos estrangeiros. É claro, é muito importante o nosso país ter um bom relacionamento aí, né? Obviamente que sim, mas ele está numa guerra cruzada agora com esses dois países. Ele está enfrentando um e dependendo totalmente do outro. Ele teria nesse momento, né, que tentar fazer uma composição aí. Isso é uma questão de poder, gente, de soberania. E o Brasil não está sabendo lidar com isso, né? Então nós vamos aqui, é claro, explanar para você, como eu disse,
o que está acontecendo de fato. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, ele deixou bem claro que não pretende conversar com o presidente Lula depois dele pegar e falar assim: olha, eu vou tarifar os seus produtos em 50%. Ele disse assim: não é o momento de eu conversar com o presidente agora, eu não vou conversar sobre essas novas tarifas aplicadas no Brasil. Em algum momento eu converso, agora não. Ele anunciou, para quem não sabe, para quem está chegando agora, por meio de uma carta enviada aí para o Lula, que foi divulgado, né, em suas redes sociais, que começará a cobrar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros importados para os Estados Unidos. E que, neste momento, ele não vai conversar. Né? Ele foi até questionado da possibilidade de uma composição e etc. a respeito dessas tarifas, e ele falou: não vou conversar. Né? E aí, por que, que o nosso presidente não chama ele para uma conversa? Ele alega que um dos motivos da taxação é o tratamento injusto recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que ele estaria sendo perseguido pela justiça brasileira. Aí o que o Lula fez? Ele foi lá nas redes sociais dele e disse assim, que o Brasil é uma nação soberana e que não aceitará ser tutelado por ninguém. E que os presidentes ainda não conversaram sobre a respectiva, né, tarifa, que segundo Trump, ele irá impor a partir do dia 1º de agosto. Ele está tratando o presidente Bolsonaro de maneira injusta, segundo Trump, né? Eu o conheço bem, já negociei com ele e ele é um bom negociador. Posso falar que ele é um homem muito honesto e que ama o povo brasileiro. Gente, olha só em como estamos, né? O povo está sofrendo por causa de uma guerra política deles. É imposições que o povo vai sofrer em função de uma questão de ego, de pessoalidade. Aonde fomos parar com isso tudo, gente? Né? São mecanismos de influência. Então, se você é meu amigo, você está comigo e eu vou usar alguma forma que eu tenha aqui, algum trunfo na manga para te ajudar. Então, se o trunfo é taxar, né, o pessoal aí, o país, para oferir um bem, então tá aqui, toma. E com isso a China vem e define o cenário. Então nós estamos falando de influências onde o povo brasileiro sofre com isso? Pois é, gente, esse é o nosso cenário político hoje. Então não é a primeira vez que o presidente Trump sai em defesa do Bolsonaro. Ok, muito justo. Quer sair em defesa, saia, mas não prejudique o povo brasileiro. Porque não é o presidente Lula, não é o STF, né, que vai ser prejudicado com isso. Quem vai ser prejudicado com isso é o povo brasileiro, gente. Eu acho que tá na hora do pessoal das redes sociais começar a dar um gritinho aí, porque... E aí? Nós temos aí a questão do Lula, né, até dar uma ceder. Eu entendo que ele tem que procurar para ter uma conversa amistosa, tentar resolver essa questão da taxação. Mas também acho, obviamente, que a gente até entende que está um pouco de exagero nessa questão aí do ex-presidente, né? Mas eu acho que isso não é motivação para prejudicar o povo brasileiro. Eu acho sim que o STF tem que agir com um pouco mais de ponderação nessa questão do golpe e tudo mais. Mas, gente, é um absurdo. Também acho que o presidente Lula tem que falar em soberania, né? Ele tem que falar, olha, as questões internas aqui somos nós que resolvemos.
Eu acho que o presidente Trump está indo além dos bons costumes, né? Ninguém sai e vai lá no país dele e fala assim: olha, é uma decisão interna sua, ou você resolve, ou a gente vai, sei lá, jogar uma bomba aqui dentro. Não, é questão interna dele, ele que tem que resolver, né? Óbvio, aqui precisa sofrer uma certa pressão? Precisa. O pessoal exagerou aí também de chegar e querer multar ele, né? Multar lá as empresas de tecnologia dele. Agora, isso não pode tornar uma guerra para prejudicar os civis, né? A gente tem que ser coerente nesse aspecto. E o que não está acontecendo é o quê? Que o efeito de tudo isso, gente, dessas tarifas, vai impactar direto na vida do brasileiro. Em produtos essenciais como alimentação, né, que vão ficar mais caro. As pessoas, a família brasileira hoje já não está comendo direito. Por que não está comendo? Porque malemar você consegue comprar um pacote de arroz tão caro que tá. Daqui a pouco a gente vai passar fome por causa da briga desses caras, né? Então eles precisam analisar o impacto de tudo isso. Eles precisam ponderar o impacto de tudo isso, né? Ah, mas eu posso exportar para outros países como a China, por exemplo. Ok, pode. Mas quanto mais a gente tiver ponderação nas negociações e tudo mais lucratividade, mais benefício à população a gente vai trazer. E eles não estão pensando nisso, não é verdade, pessoal? E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente fica dependente da China, por exemplo, não vou falar nem de outros países, porque eu acredito que eu até vou fazer depois um estudo para passar para vocês de como funciona a importação, exportação, enfim, para outros países, né? Para a gente ficar mais por dentro desse assunto. Se a gente ficar totalmente dependente de um país só, quem tem um não tem nada. Porque se a China resolve, né, da noite pro dia, ficar bravinho também, o que vai acontecer? Né? A gente vai ficar na mão deles e aí ficaram bravinhos também, aí eles resolvem taxar também e pronto, acabou-se. Ah, gente, faça o favor, né? Aí já é pra mais. Todo mundo nervoso, ninguém quer nada com nada, né? E aí a gente que paga o pato. Claro, o papel da China nesse momento é entrar com os pés no peito, né? Por que entrar com os pés no peito? Porque ela quer ali, né, ganhar. Como é que ela ganha? Por exemplo, o café, a exportação do café. Ela vai expandir para a China. E isso não precisa ser o mais esperto para saber. Porque olha só, acaba de ter baixa aí nas bolsas, né, de valores. E obviamente que você que está em casa, então, com essa guerra ideológica que foi declarada, gente, ao presidente Lula, ele vem levando a melhor, é claro, né? Está sendo feito um levantamento aí que mostra que o volume de postagens cresceu absurdamente em favor do presidente. É isso mesmo. E ele cogita, é claro, dialogar com Trump. Entretanto, os pontos estão acenando positivamente que a exportação, né, do café aumente aí, que a China chegue com tudo para abraçar esse mercado. Então, isso nós estamos falando aqui do café. Agora você para e pensa, porque nós estamos falando de 10 alimentos, né? Entre eles nós temos aí o suco de laranja, né? Nós temos os eletrônicos, né? Enfim, um monte de outras coisas. A China ela já vem fazendo, né, um grande mercado de eletrônicos aí dentro do país. Imagina as outras coisas, né?
Mas tem uma consequência nessa dependência. Entrar nesse laço de dependência, gente, é levar o país a, claro, uma submissão. Riscos de sanções, dívidas crescentes com a China, que limitam a nossa soberania, né? E é claro, o Brasil precisa de coragem para buscar alternativas para proteger os interesses. E como será feito isso? Até agora, ninguém sabe. O certo é que o Brasil deve lutar por sua autonomia e ter coragem. O povo precisa ser protagonista nesse processo ao se unir e para moldar um futuro promissor. Gente, é hora de agir pelo país e não ficar em discussõezinhas inúteis de, eu não quero falar com ele, eu quero falar com ele. Tá na hora de mudar esse cenário. Por enquanto, muito obrigada por permanecer conosco. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo. Logo mais voltaremos com mais notícias para você, gente. Então nos acompanhe.